Olá, meus queridos e minhas queridas. Nesse vídeo eu vou falar aqui sobre aberturas para iniciantes, né? Vou falar sobre as 5 aberturas aí que você pode estar jogando de brancas. Se você está iniciando e quer começar a estudar um pouco de abertura, né? Você pode já começar estudando essas aberturas aqui que eu vou passar, tá? Jogando de brancas. Eu sempre falo em relação aos iniciantes que o melhor... Assim, isso vai de cada um, mas sempre é muito bom você começar com aberturas de centro, né? Porque você vai ter menos dificuldade para se defender, para saber tomar iniciativa, essas coisas, porque no centro você está mais, claro, no centro você também tem que ter cuidado, né, para não deixar o centro suspenso, essas coisas, mas no centro a tendência é que você tenha um domínio maior, tenha uma simplificação e tal. Então vamos lá, vou mostrar aqui as aberturas, né? Vou mostrar 6, tá? Para jogar aqui de 5, são 5. Vou falar só de brancas, né? Abertura russa, né? Você pode jogar tanto C3, D4, né? Quanto C3, B4, tanto faz. O adversário aceitou aqui, ó. Você já coloca o peão e aí a abertura russa. Aí variante você escolhe, tem várias, né? Tem para o G3 F4, tem um desenvolvimento de B2 C3, tem um E3 D4, enfim. Aí você vai escolher as mais jogadas, né? B2 C3, G3 F4 são as mais jogadas aí. Mas a abertura russa, sem dúvida, é a primeira delas, né? A outra abertura também, boa para iniciantes, sempre as aberturas, como eu falo, para o iniciante é sempre bom evitar aberturas de bloqueio, aberturas que não tem trocas logo no início. É sempre bom você simplificar, tá? Para iniciantes. Depois, quando você já estiver mais afiado, aí você começa a estudar umas aberturas mais desafiadoras, vamos dizer assim, né? Filipov, Bobrov, Shimulian, entre outras aí, né, que tem, né? A própria Kaula, enfim. Aí você vai, a antiga, Nylon, a abertura mais com linha de bloqueio. O pioneiro, né, também, ele inicia tanto pelo D4 quanto B4, você pode escolher, tá? Se você quiser jogar pioneiro, pode vir aqui, ó, aí ele joga aqui, ó, aí você troca aqui, e aí caracteriza o pioneiro branco, né? Então, veja que você pode também vir por aqui, ó, ele joga lá, e aí você coloca o peão aqui, aí faz as trocas e joga lá. Só toma cuidado, é o que eu sempre falo, quando jogar ou B4 ou D4 para ir para o pioneiro, espera o lance do adversário. Ou F6, G5, que é o natural para ir para o pioneiro, o E5 também, mas tem que ter cuidado para jogar E5, que tem umas malandragens das pretas aí. Depois eu vou estar falando isso aí em outro vídeo, tá? Mas espera jogar aqui, ó, para G5. Cuidado quando jogarem o D6 não, porque é fácil de ver, né? Se você for trocar aqui, vai ficar aqui, aí ele em E5, ele vai dar peça e vai ganhar 2. Aqui, quando joga aqui, ó, eu até mostrei sobre isso, né? Uns erros que acontecem muito. Isso aqui é mais fácil de ver. Mas enfim, o que eu tô falando é isso aqui, ó. O H6, G5. Cuidado com esse lance, tá? Se jogou esse lance, dá um tempo. Não coloca logo esse peão aí, né? Ataca aqui, ó, por exemplo, espera, né? Ele sair ou fechar. Aí sim você vai lá e coloca o peão, tá? Aí beleza. Então toma cuidado só com isso, tá? Mas pioneiro branco é outra variante aí que é boa de jogar para iniciantes. A outra abertura, né? Tudo é abertura de centro, tá? É a abertura, a alma, né? Com D2 ou com B2, tanto faz. Você pode aqui, ó, aí normalmente o adversário joga esse. Aí você pode B2 ou então D2. É bom, o D2 eu acho até melhor, né? Muita gente gosta de jogar o D2. Quer dizer, essa questão de melhor vai muito da pessoa. Tem gente que se sente mais confortável com o D2. O B2 tem mais macetes também para preta aí, para quem já tá afiado e tal, beleza. Aí G5, aí ataca, aí vem, ó. Ó. Tomou, aí toma aqui, característica da abertura. Aí monta aqui ou aqui para recuperar, né? É natural aqui, ó, esses lances aqui teóricos. Tomou e aí joga aqui e aí tem suas variantes, né? Tem o A1, B2, o melhor lance aqui é o G3, F4, tá? O melhor lance é jogar e aí desenvolve, tá no centro, né? Vai tomando aos pouquinhos aqui. As pretas, se não tiver um domínio, perde porque
o centro sempre ele favorece, né, assim, favorece quando você sabe também e, tipo, se o adversário também souber jogar pelos cantos, não vai fazer diferença nenhuma, né? Mas o centro, ele deixa você mais forte, sem dúvida. Principalmente nos finais de jogo. No começo nem tanto, mas se o adversário não se atentar para desmanchar esse centro, fica ruim. A alma com D2, né? Aqui você vem, aí joga praticamente aqui, opa, D2 agora, ao invés de B2, a gente vem com D2, aí joga esse, aí ataca lá, vem, mesma ideia, só que aqui, ó, tomou, e aí toma aqui, é como se fosse a espanhola inversa, tá? Aí é como se fosse a espanhola mesmo, só que invertida, tá? Já na espanhola é bom você jogar, porque você toma o centro também, você fica nessa posição, só que de pretas, com um tempo lá diferente também. Então temos a alma aí também, com D2. A outra abertura é o gambito, né? O gambito é semelhante ao gambito Kukuyev, né? Porque a gente tem um gambito também, o Matasov aí e tal. Matasov não, né? O gambito... Ah, eu vou lembrar o nome agora. Mas é um outro gambito que tem também. Aí joga, troca aqui, ó. Como se fosse pioneiro branco mesmo, tá? Só que aqui a decisão do gambito vem... Gente, aí... A decisão aqui do gambito é das pretas. As pretas que escolhem qual é a abertura aqui. Aqui está o pioneiro, mas é o lance das pretas que vai decidir se vai permanecer o pioneiro. Qualquer coisa que as pretas jogarem que não seja G5, F4, vai ser o pioneiro branco. Jogou aqui, continua pioneiro, jogou aqui pioneiro, jogou aqui pioneiro, aqui é pioneiro. Tudo pioneiro, menos o G5, F4. Jogou o G5, F4, aí mudou. Aí agora estamos no gambito Kukuyev. Ataca aqui, faz esse lance, toma. E aqui tem H2, G3, que é o lance jogado, muito jogado. E o F2 também, E3, que também é muito jogado. Tem essas possibilidades aí, tá? De jogo. Enfim, tem outras coisas também aqui, né? Mas aí é lances mais... menos teórico e tal, enfim, dá para explorar, mas o gambito, essa peça aqui, ela não fica perdida, né, você consegue proteger, né, vai fazendo as colunas aqui, né, que é a estratégia do gambito, vindo aqui, enfim, é possível. É bom de jogar também para iniciantes aí o gambito. O gambito tanto de pretas quanto de brancas é bom, mas é melhor ainda jogar de brancas, na minha opinião, porque você fica mais solto pelo centro. Então o gambito, sem dúvida, é uma outra abertura que você pode estar aí colocando no seu repertório. A outra abertura também é a abertura belga. A abertura belga é muito boa porque ela simplifica bastante. Aqui, ó, C3, D4. Aí vem... A belga você pode ir por transposição, né? Quando joga aqui, por exemplo, tem muito que joga isso. H6 e G5, aí você, poxa, eu não posso botar, né, o peão lá, porque senão aquele macete que a gente já viu. Então aí você ataca, aí ele fecha aqui. Ele fechou, aí ó, belga. Ó, a belga nele. A troca de 3 por 3, os peões da casa forte. A melhor troca para belga, essa daqui é possível, mas não é a melhor, tá? A melhor é para cá. E aí você vai formando, ó, vai subir daqui para formar esse L aqui, né? Dessas casas aqui, ó. Forma o L aí, fica fortíssimo, e aí é só administrar também, porque tem que saber, tá? Então, tem a belga. A belga também, ela é tipo, é como eu falei, pode ir por esse caminho, aí ele está impedindo com que você jogue o pioneiro, né? Você, poxa, ele não quer que eu bote peão, então eu vou atacar, ele fechou, agora eu coloco, então aí eu tenho uma abertura belga, simplificando o jogo. O pioneiro branco, a troca é de 2 por 2, a belga é uma troca de 3 por 3, simplifica ainda mais, é muito bom de jogar também. Mas assim, às vezes acontece, né, de jogar F6, G5, aí ele lhe dá até a possibilidade de ir para o pioneiro. Mas aí você vem e... Não, eu quero coisa diferente, eu quero vir para belga. Só que aí tem que ter cuidado, porque se ele fecha aqui já muda, né? Aí já começa a mudar aí. Vai para a alma, né? Só que com a peça aqui, ó, aí vem D2 aqui e tal, faz as trocas. A alma inversa, né? No caso, a alma mesmo, né? A alma inversa não, a alma com D2. Seria a alma inversa, seria a Ivanov. Mas aí joga aqui, ó. G7, F6, aí belga também, ó, né? Aí você pode aplicar a belga aí, tá?
Então tem essas aberturas aí. Eu vou passar aqui a sexta abertura também, que você pode jogar, que é a abertura garfo. A abertura garfo também é boa, ela é bem simplesinha. Você joga C3, D4, o adversário joga D6, E5 e você joga o G3, F4. Entendeu? É muito boa. A melhor troca aqui é pra cá, né? Toma aqui, aí toma assim. E aí você tem, porque você tem aqui a abertura garfo, né? Formando esse garfo aqui, dessas peças aí, né? Então, abertura garfo. Tem também a troca pra cá, né? E aí, aqui. E aí continua também, né? Essas peças aqui, né? Caracterizando aqui, parece um garfo mesmo, né? Essa abertura aí, tá? Por que que é melhor para as pretas vir para cá? É porque aqui, ó, ela possibilita de ou travar, travar não, né? Mas assim, deixar o H2 ainda preso ou liberar logo, né? E aí você liberando ele, esse flanco aqui é o mais fraco das brancas, esse lado de cá. Então você trocando aqui, é claro que é empate, tal, tem muito jogo, mas você força, tipo, você explora mais esse lado aqui que é o fraco das brancas. Então por isso que assim, é melhor, né? A pontuação é maior para trocar para cá. Já para trocando aqui, ó, que é possível também, isso aqui possibilita o quê? Ó? Você tira o travamento da peça A1, né? Então aqui, ó, pronto, agora eu tenho como desenvolver e tipo assim, eu não precisei aqui fazer um esforço de abrir esse espaço primeiro para depois, né, ter que abrir o caminho para liberar essa passagem para a peça atrasada. Não, a própria as pretas já possibilitou isso para mim, trocando para cá. Por isso, né, foi esse detalhe que eu também não falei, por isso que a troca para cá é melhor. Por quê? Porque mesmo que ele desenvolva o H2, aqui o flanco é mais fraco e a peça A1 ela ainda está atrasada e dobrada aqui com o B2. Logo, o B2 vai ter que perder um tempo para desenvolver, para depois o A1 subir. Então é bem melhor você manter um atraso para as brancas, apesar que tudo isso aqui é empate, tá? Não tem, tá perdido, não é ruim, tá? Não é isso. É questão de, sabe, é tipo assim, de uma atenção mesmo, porque se o adversário deixar isso muito tempo, não se atentar para isso e não desenvolver com segurança também, isso lá na frente acarreta em derrota, mas não é bem assim também, tá? Bom, essas são as aberturas aí que você pode estar optando, né, de estar jogando de brancas. Depois eu vou fazer um outro vídeo de aberturas para iniciantes, só que de pretas, né? São aberturas basicamente semelhantes, porém de pretas. E aí você vai optar também pelo centro e pela simplificação do jogo. Tem uma abertura também, essas aqui eu não coloquei mais, né? Tem várias, você pode jogar várias aqui. Eu coloquei essa porque para não encher muito a cabeça, porque além de você ter que pegar essas aberturas, você vai estudar as variantes. Eu sugiro que você estude as variantes mais praticadas, aqui você vê que se joga mais. E depois você começa aí praticar outras e tal. Mas tem a Kelso também que é boa, mas aí a Kelso a troca é das pretas, né? Então aí depois eu vou mostrar pro lado das pretas, Kelso, americana, enfim. Mas tem diversas aberturas e eu sempre falo, pode jogar irregular também, mas de preferência a abertura que você ocupe o centro e que você simplifique o jogo, ou seja, que você faça logo trocas para não criar aquele embrolho e aí você não saber o que fazer, porque os iniciantes têm mais dificuldade com isso, que é aí que exige mais um estudo em relação às aberturas mais bloqueadas, tá? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixe seu like e até a próxima. Até mais!